Capítulo 15. Pois quem conheceu a mente, os conselhos e propósitos do Senhor, que o possa guiar e dar-lhe conhecimento e instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo, o Messias, e guardamos os pensamentos, sentimentos e propósitos do seu coração. 1 Coríntios 2,16. Creio que agora você já tomou firme a decisão de escolher os pensamentos corretos. Então, vamos examinar os tipos de pensamentos que seriam considerados corretos de acordo com o Senhor. Há certamente muitos tipos de pensamentos que seriam considerados impensáveis a Jesus quando ele estava na terra. Se quisermos seguir seus exemplos, seus passos, então precisamos começar a pensar como ele pensava. Nesse instante, você deve estar pensando: isso é impossível, Joyce. Jesus era perfeito. Eu posso ser capaz de melhorar minha forma de pensar, mas jamais serei capaz de pensar como ele pensava. Bem, a Bíblia nos diz que temos a mente de Cristo. É um novo coração e um novo espírito. Um novo coração e um novo espírito. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Ezequiel 36, 26 e 27. Como cristãos, temos uma nova natureza, que é, na verdade, a natureza de Deus depositada em nós no novo nascimento. Podemos ver nessa passagem que Deus sabia que, se tínhamos de prestar atenção às suas ordenanças e caminhar em seus estatutos, Ele teria de nos dar seu espírito e um novo coração e mente. Romanos 8,6 fala da mente da carne e da mente do espírito, e nos diz que a morte é resultado de se seguir a mente da carne, e a vida é o resultado de se seguir a mente do espírito. Faríamos um tremendo progresso simplesmente aprendendo a discernir entre vida e morte. Se alguma coisa está lhe ministrando morte, não continue a fazer isso. Quando certas linhas de pensamento o enchem de morte, você sabe imediatamente que essa não é a mente do espírito. Para ilustrar, vamos dizer que eu esteja pensando em uma injustiça que sofri por causa de outra pessoa e comece a ficar irritada. Começo a pensar no quanto não gosto daquela pessoa. Se eu for perspicaz, notarei que estou sendo cheia com morte. Estou ficando irritada, tensa, estressada. Posso até mesmo estar experimentando um desconforto físico. Dor de cabeça, dor de estômago e fadiga inexplicável podem ser fruto da forma errada de pensar. Por outro lado, se eu estiver pensando em como sou abençoada e em como Deus tem sido bom para mim, também perceberei que estou sendo cheia com vida. É muito útil que um crente aprenda a discernir vida e morte dentro dele. Jesus tomou as providências para que fôssemos cheios de vida, colocando sua mente em nós. Podemos escolher fluir na mente de Cristo. Nas próximas páginas deste capítulo, há uma lista de coisas a fazer para que possamos fluir na mente de Cristo. Primeiro, pense positivamente. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Amós 3:3. Se uma pessoa está pensando de acordo com a mente de Cristo, como serão seus pensamentos? Serão positivos, com certeza. Em um capítulo anterior, já discutimos a absoluta necessidade de pensar positivamente. Talvez a esta altura você queira voltar ao capítulo 5 para refrescar sua memória a respeito da importância de ser positivo. Acabei de voltar e lê-lo e fui abençoada, embora eu mesmo o tenha escrito. Jamais se dirá o suficiente a respeito do poder de ser positivo. Deus é positivo, e se quisermos fluir com Ele, devemos sintonizar na nossa mesma frequência
e começar a pensar positivamente. Não estou falando de exercitar o controle da mente, mas simplesmente ser uma pessoa positiva em todos os aspectos. Tenha perspectiva e atitude positivas. Mantenha pensamentos e expectativas positivos. Participe de conversas positivas. Jesus certamente mostrava perspectiva e atitudes positivas. Ele suportou muitas dificuldades, incluindo ataques pessoais. Mentiram sobre ele. Foi abandonado por seus discípulos quando mais precisava deles. Foi escarnecido, foi solitário, mal compreendido e inúmeras outras coisas desencorajantes. Apesar disso, em meio a todas essas coisas negativas, ele permaneceu positivo. Ele sempre tinha um comentário edificante, uma palavra encorajadora. Ele sempre deu esperança a todos de quem se aproximou. A mente de Cristo em nós é positiva. Portanto, sempre que nos tornarmos negativos, não estaremos operando com a mente de Cristo. Milhões de pessoas sofrem de depressão e realmente não penso que seja possível alguém estar deprimido sem ser negativo, a menos que a causa seja médica. Mesmo nesse caso, ser negativo apenas aumentará o problema e os sintomas. De acordo com o Salmo 3, verso 3, Deus é a nossa alegria e aquele que levanta a nossa cabeça. Ele quer erguer tudo, nossas esperanças, atitudes, nosso humor, nossa cabeça, nossas mãos e o nosso coração, nossa vida inteira. Ele é nosso levantador divino. Deus quer nos levantar e o diabo quer nos empurrar para baixo. Satanás usa os eventos negativos e as situações da nossa vida para nos deprimir. A definição do dicionário da palavra deprimir é abater no espírito, entristecer, de acordo com o dicionário Webster. Alguma coisa que está deprimida está afundada abaixo da região circundante. Vazio. Deprimir significa afundar, empurrar para baixo ou manter abaixo do nível do solo. Regularmente temos a oportunidade de pensar negativamente, mas nossos pensamentos apenas nos afundarão ainda mais. Ser negativo não resolve nossos problemas, apenas se soma a eles. Supere a depressão. O Salmo 143, do 3 ao 10, dá uma descrição de depressão e de como superá-la. Vamos examinar essa passagem em detalhe para ver os passos que poderemos dar para superar esse ataque do inimigo. Identifique a natureza e a causa do problema, pois o inimigo me tem perseguido a alma, tem arrojado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. Salmos 143, 3. Habitar na escuridão como aqueles que morreram há muito. Certamente me soa como uma descrição de alguém que está deprimido. Observe que a origem dessa depressão, desse ataque à alma, é Satanás. Reconheça que a depressão rouba a vida e a luz. Por isso, dentro de mim esmorece e está oprimido o meu espírito, e o coração em meu peito se vê turbado e entorpecido. Salmo 143, 4. A depressão oprime a liberdade espiritual e o poder de uma pessoa. Nosso espírito, fortalecido e encorajado pelo Espírito de Deus, é poderoso e livre. Portanto, Satanás procura oprimir esse poder e liberdade, enchendo nossa mente com escuridão e sombra. Por favor, perceba que isso é vital para resistir ao sentimento chamado depressão imediatamente após sentir sua chegada. Quanto mais lhe for permitido permanecer, mais difícil será resistir. Lembre-se dos bons tempos. Lembro-me dos dias de outrora. Penso em todos os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos. Salmo 143, 5. Nesse versículo,
vemos a resposta do salmista à sua situação. Lembrar, meditar e refletir são funções da mente. Ele, obviamente, sabe que seus pensamentos afetarão seus sentimentos, então ele se torna ocupado pensando sobre coisas que o ajudarão a superar o ataque à sua mente. Louve ao Senhor em meio ao problema. A ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti, como terra sedenta anseia por água. Pare e pense nisso calmamente. Salmo 143, 6. O salmista conhece a importância do louvor. Ele ergue as mãos em adoração. Ele declara qual é verdadeiramente a sua necessidade. Ele precisa de Deus. Apenas Deus pode fazê-lo sentir-se satisfeito. Muito frequentemente, quando as pessoas ficam deprimidas, é porque elas precisam de alguma coisa e procuram no lugar errado, o que apenas aumenta seus problemas. Em Jeremias 2,13, o Senhor disse: Porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas que não retêm as águas. Apenas Deus pode saciar uma alma sedenta. Não se engane pensando que qualquer coisa pode satisfazê-lo inteira e completamente. Correr atrás da coisa errada sempre o deixará desapontado e o desapontamento abre a porta para a depressão. Peça a ajuda de Deus. Dá-te pressa, Senhor, em responder-me. O espírito me desfalece. Não me escondas a tua face, para que eu não me torne como os que baixam a cova, a sepultura. Salmo 143, 7. O salmista clama por ajuda. Ele está basicamente dizendo: apressa-te, Senhor, porque eu não vou ser capaz de aguentar muito mais tempo sem ti. Ouça o Senhor. Faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Salmo 143, 8. O salmista sabe que ele precisa ouvir ao Senhor. Ele precisa ser assegurado do amor e bondade de Deus. Ele precisa da atenção e da direção de Deus. Ore por livramento. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Salmo 143, 9. Mais uma vez, o salmista está declarando que apenas Deus pode ajudá-lo. Por favor, observe que ao longo desse discurso, ele está mantendo a sua mente em Deus, não no problema. Busque sabedoria, conhecimento e liderança de Deus. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me, o teu bom espírito por terreno plano. Salmo 143, 10. Talvez o salmista esteja indicando que ele havia saído da vontade de Deus e, portanto, tenha aberto a porta para ataque à sua alma. Ele quer estar na vontade de Deus, porque ele agora percebe que esse é o único lugar seguro para estar. Então, ele pede a Deus que o ajude a se manter firme. Creio que esta frase, guia-me por terreno plano, refere-se às suas emoções vacilantes. Ele quer estar inabalavelmente em altos e baixos. Use suas armas, porque as armas da nossa milícia não são carnais, armas de carne e sangue, e sim poderosas em Deus para destruir, derrotar fortalezas, anulando sofismas. Visto que refutamos argumentos e teorias e questionamentos, e toda altivez e superioridade que se levante contra o verdadeiro conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento e propósito à obediência de Cristo, o Messias, o ungido. 2 Coríntios 10, 4 e 5. Satanás usa a depressão para arrastar milhões no poço de escuridão e desespero. O suicídio frequentemente é resultado da depressão. Uma pessoa suicida é geralmente alguém que se tornou tão negativa que não vê absolutamente nenhuma esperança para o futuro. Lembre-se, sentimentos negativos vêm de pensamentos negativos. A mente é o campo de batalha, o lugar onde a batalha é ganha ou perdida. Escolha hoje ser positivo, lançando fora
cada imaginação negativa e trazendo seus pensamentos à obediência de Jesus Cristo. 2 Coríntios 10, 5. 2. Tenha a mente de Deus. Tu, Senhor, conservarás e guardarás em perfeita e constante paz aquele cujo propósito, ambos a sua inclinação e o seu caráter, é firme em ti. Porque ele confia, apoia-se e espera confiantemente em ti. Isaías 26, 3. Jesus tinha comunhão contínua com seu Pai Celestial. É impossível ter comunhão completa com qualquer pessoa sem ter a mente dela. Se meu marido e eu estamos no carro juntos e ele está conversando comigo, mas eu tenho a minha mente em alguma outra coisa, na verdade não estamos tendo comunhão, porque não estou lhe dando a minha inteira atenção. Portanto, creio que podemos dizer com segurança que os pensamentos de uma pessoa que funciona na mente de Cristo estariam em Deus e em toda a sua obra poderosa. Medite em Deus e nas suas obras. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito durante a vigília da noite. Salmo 63, 5 e 6. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. Salmo 77, 12. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas, os caminhos da vida marcados pela tua lei, terei respeito. Salmos 119, 15. Lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos. Salmo 143, 5. O salmista Davi fala frequentemente sobre meditar em Deus, sua bondade e suas obras e caminhos. É tremendamente edificante pensar na bondade de Deus e em todas as maravilhosas obras das suas mãos. Gosto muito de assistir a programas de televisão sobre a natureza, os animais, a vida nos oceanos, etc., porque eles retratam a tremenda grandeza de Deus, sua infinita criatividade e como ele está mantendo todas as coisas pela força do seu poder. Hebreus 1:3. Meditar em Deus e nos seus caminhos e obras terá de se tornar uma parte regular dos seus pensamentos, se você quer experimentar vitória. Uma das minhas passagens bíblicas favoritas é o Salmo 17:15, no qual o salmista diz ao Senhor: Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança e tendo doce comunhão contigo. Tive muitos dias infelizes porque começava pensando sobre todas as coisas erradas no instante em que acordava toda manhã. Posso dizer com certeza que tenho estado completamente satisfeita desde que o Espírito Santo está me ajudando a funcionar na mente de Cristo, a mente do Espírito, que está em mim. Ter comunhão com Deus cedo de manhã é uma forma segura de começar a desfrutar a vida. Tenha comunhão com Deus. Se eu não for o consolador, conselheiro, ajudador, advogado, intercessor, fortalecedor e companheiro, não virá para vós outros, em íntima comunhão convosco. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei, para estar em íntima comunhão convosco. João 16, 7. Essas palavras foram ditas por Jesus pouco antes da sua partida para o céu, onde ele está assentado à mão direita do Pai na glória. É óbvio, a partir dessa passagem, que a vontade de Deus é que estejamos em comunhão íntima com Ele. Nada está mais próximo de nós do que nossos pensamentos. Portanto, se enchermos nossa mente com o Senhor, isso trará à nossa consciência e começaremos a desfrutar uma comunhão com Ele, que trará alegria, paz e vitória à nossa vida diária. Ele está sempre conosco, como prometeu que estaria, Mateus 28, 20 e Hebreus 13, 5. Mas não estaremos conscientes da sua presença a menos que pensemos a respeito dele. Posso estar em um cômodo com alguém e, se tiver a minha mente em uma porção de outras coisas, posso ir embora sem mesmo me dar conta de que uma pessoa estava lá. É dessa forma que acontece com nossos privilégios de comunhão com o Senhor. Ele está sempre conosco,
mas precisamos pensar nele para estarmos conscientes da sua presença. 3. Tenha a mente, Deus me ama. E nós conhecemos, entendemos, reconhecemos, estamos conscientes de por meio de observação e experiência e cremos, aderimos e colocamos fé e confiamos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. 1 João 4,16. Tenho aprendido que a mesma coisa que é válida para o amor de Deus é válida para a sua presença. Se jamais meditamos em seu amor, não o experimentaremos. Paulo orou em Efésios 3 para que as pessoas experimentassem o amor de Deus por elas mesmas. A Bíblia diz que ele nos ama. Mas quantos dos filhos de Deus ainda não têm a revelação no tocante ao amor de Deus? Lembro-me de que quando iniciei os ministérios Life in the World, na primeira semana em que eu deveria dirigir um encontro, perguntei ao Senhor o que Ele queria que eu ensinasse. E Ele me respondeu: diga ao meu povo que eu o amo. Ele sabe disso, eu disse. Eu quero ensinar-lhe alguma coisa realmente poderosa, não uma lição da escola bíblica dominical sobre João 3,16. O Senhor me disse: poucos do meu povo sabem quanto eu os amo. Se eles soubessem, agiriam de modo diferente. Quando comecei a estudar o assunto de receber o amor de Deus, percebi que eu mesmo estava em desesperada necessidade. O Senhor me conduziu em meu estudo para 1 João 4,16, que afirma que deveríamos estar conscientes do amor de Deus. Isso significa que deveria ser alguma coisa sobre o que devemos estar ativamente conscientes. Eu tinha um tipo de entendimento vago, inconsciente, de que Deus me amava. Mas o amor de Deus é uma força poderosa em nossa vida, que nos conduzirá por meio das mais difíceis provações à vitória. Em Romanos 8,35, o apóstolo Paulo nos exorta: quem nos separará do amor de Cristo? Será o sofrimento, ou a tribulação, calamidade, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Então, no verso 37, ele continua dizendo: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Estudei esse assunto por um longo tempo e me tornei consciente do amor de Deus por mim ao pensar sobre o seu amor e confessá-lo em voz alta. Aprendi versículos sobre o amor de Deus e meditei neles e os confessei com a minha boca. Fiz isso por meses e o tempo todo a revelação do seu amor incondicional por mim foi se tornando mais e mais uma realidade para mim. Agora, seu amor me é tão real que até mesmo em tempos difíceis sou confortada pelo conhecimento consciente de que ele me ama e que eu não mais tenho de viver com medo. Não tenha medo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. 1 João 4,18. Deus nos ama perfeitamente, exatamente como somos. Romanos 5,8 nos diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Crentes que operam de acordo com a mente de Cristo não vão pensar sobre como eles são horríveis. Eles terão pensamentos baseados na retidão. Você deveria ter uma conscientização de retidão, meditando regularmente sobre quem você é em Cristo. Seja consciente da justiça, não consciente do pecado. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, por amor a nós, para que nele, através dele, fôssemos feitos vistos como exemplos de justiça de Deus, o que deveríamos ser, aprovados e aceitáveis em relacionamento correto com ele, pela sua bondade. 2 Coríntios 5:21. Muitos crentes são atormentados por pensamentos negativos a respeito deles mesmos, pensamentos
sobre como Deus deve ser tão desagradável por causa de todas as suas fraquezas e falhas. Quanto tempo você desperdiça vivendo debaixo da culpa e da condenação? Observe que eu disse quanto tempo você desperdiça, porque isso é exatamente o que todo tipo de pensamento é, um desperdício de tempo. Não pense sobre como você era horrível antes de ter vindo a Cristo. Em vez disso, pense sobre como você foi feito justiça de Deus nele. Lembre-se, pensamentos se transformam em ações. Se você quer se comportar, você deve mudar a sua forma de pensar primeiro. Continue pensando em como você é horrível e você apenas agirá de maneira pior. Cada vez que um pensamento negativo, condenatório vier à sua mente, lembre-se de que Deus o ama, que você foi feito à semelhança da justiça de Deus em Cristo. Estamos mudando para melhor o tempo todo. Cada dia você está crescendo espiritualmente. Deus tem um plano gracioso para a sua vida. Essas são verdades sobre as quais você deve pensar. Isso é o que se espera que você esteja fazendo com a sua mente. Pense deliberadamente de acordo com a palavra de Deus. Não pense em apenas qualquer coisa que caia em sua cabeça, recebendo isso como seu próprio pensamento. Repreenda o diabo e comece a ir adiante pensando pensamentos certos. 4. Tenha uma mente exortativa. Ou o que exorta, encoraja, faça-o com dedicação. Romanos 12, 8. A pessoa com a mente de Cristo tem pensamentos positivos, enriquecedores, edificantes sobre outras pessoas, como também sobre si mesma e suas próprias circunstâncias. O ministério de exortação é grandemente necessário no mundo de hoje. Você jamais exortará alguém com suas palavras se não tiver primeiro pensamentos bondosos para com a tal pessoa. Lembre-se de que qualquer coisa que estiver em seu coração sairá de sua boca. Tenha algum pensamento amoroso de propósito. Envie pensamentos de amor a outras pessoas. Diga-lhes palavras de encorajamento. O dicionário expositivo de palavras do Novo Testamento Divine define a palavra paracaléu, que é traduzida por exortar, como em primeiro lugar chamar uma pessoa para o lado, caléu, chamar, admoestar, exortar, instar com alguém para buscar algum curso de conduta. Interpreto essa definição como caminhar junto com uma pessoa, instando com ela para continuar perseguindo um modo de ação. O dom ministerial de exortação em Romanos 12, 8 pode prontamente ser visto naqueles que o têm. Eles estão sempre dizendo alguma coisa encorajadora ou edificante para todos, alguma coisa que faz os outros se sentirem bem e os encoraja a continuar. Nem todos nós podemos ter o dom ministerial de exortação, mas qualquer um pode aprender a ser encorajador. A regra simples é: se não é bom, então não pense ou diga. Todos já têm problemas suficientes. Não precisamos contribuir para os seus problemas derrubando-os. Deveríamos edificar uns aos outros em amor. Efésios 4, 29. Não se esqueça, o amor sempre acredita no melhor de cada um. 1 Coríntios 13, 7. Quando você começar a ter pensamentos amorosos sobre as pessoas, você as encontrará comportando-se de forma mais amorosa. Pensamentos e palavras são recipientes ou armas para carregar poder criativo ou destrutivo. Eles podem ser usados contra Satanás e suas obras, ou eles podem, na verdade, ajudá-lo em seus planos de destruição. Vamos dizer que você tem um filho com alguns problemas de comportamento e definitivamente precisa mudar. Você ora por ele e pede a Deus que trabalhe na vida dele, fazendo o que quer que seja necessário. Agora, o que você faz com seus pensamentos e palavras no que diz respeito a essa criança durante o período de espera? Muitas pessoas jamais veem a resposta às suas orações porque elas anulam o que pediram com seus pensamentos e palavras antes mesmo que Deus tenha tido uma chance de trabalhar por elas. Nós não estamos andando na palavra se nossos pensamentos são opostos ao que ela diz.
Nós não estamos andando na palavra se não estamos pensando na palavra. Quando você ora por alguém, alinhe seus pensamentos e palavras com o que você orou, e começará a haver um avanço. Não estou sugerindo que você perca o equilíbrio. Se seu filho tem um problema de comportamento na escola e um amigo lhe pergunta como ele está se saindo, o que você deveria fazer, se na verdade nenhuma modificação aconteceu? Você pode dizer: bem, ainda não vimos um avanço, mas creio que Deus está trabalhando e que esta criança é uma fonte de influência para o Senhor. Nós a veremos mudar de glória em glória, pouco a pouco, um dia de cada vez. Desenvolva uma mente agradecida. Entrai por suas portas com ações de graças e ofertas de agradecimento, e nos seus átrios com hinos de louvor. Sede agradecidos, rendei-lhes graças e bendizer-lhe o nome. Salmo 100, verso 4. Uma pessoa fluindo na mente de Cristo encontrará seus pensamentos cheios de louvor e ações de graças. Muitas portas são abertas ao inimigo por meio da queixa. Algumas pessoas são fisicamente doentes e têm vida fraca e sem poder por causa dessa doença chamada queixa, que ataca os pensamentos e as conversas das pessoas. Uma vida poderosa não pode ser vivida sem ações de graças. A Bíblia nos instrui repetidamente no princípio da ação de graças. Queixar-se em pensamento ou palavra é um princípio de morte, mas ser agradecido e mostrar isso é um princípio de vida. Se uma pessoa não tem um coração-mente agradecido, a ação de graças não sairá da sua boca. Quando formos agradecidos, diremos que somos. Seja agradecido em todos os momentos. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre e a todo momento sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam e glorificam o seu nome. Hebreus 13:15. Quando oferecemos ações de graças? A todo momento, em cada situação, em todas as coisas, e assim fazemos. E assim fazendo, entramos na vida gloriosa na qual o diabo não pode nos controlar. Como ele pode nos controlar se formos alegres e agradecidos, independentemente de como as nossas circunstâncias estão? Certamente, esse tipo de estilo de vida algumas vezes requer sacrifício de louvor e de ações de graças, mas prefiro sacrificar minhas ações de graças a Deus do que sacrificar minha alegria a Satanás. Aprendi da maneira mais difícil que se me torno resmungona e me recuso a agradecer, então acabarei abrindo mão da minha alegria. Em outras palavras, perderei a alegria para o espírito de queixa. No Salmo 34:1, o salmista diz: bendirei o Senhor em todo o tempo, e seu louvor estará sempre nos meus lábios. Como podemos ser uma bênção para o Senhor? Deixando seu louvor estar continuamente em nossos pensamentos e em nossos lábios. Seja uma pessoa agradecida, cheia de gratidão, não apenas em relação a Deus, mas também em relação às pessoas. Quando alguém faz uma coisa boa para você, deixe-o saber que você apreciou a atitude dele. Mostre apreciação em sua família entre os vários membros. Muito frequentemente, tomamos como de direito as coisas com as quais Deus tem nos abençoado. Uma forma certa de perder alguma coisa é não apreciá-la. Prezo meu marido. Nós estamos casados por um longo tempo, mas ainda digo que o prezo. Ele é um homem muito paciente de muitas formas e tem muitas outras boas qualidades. Sei que deixar que as pessoas saibam que nós as apreciamos, mesmo mencionando especificamente certas coisas pelas quais somos agradecidos, ajuda a construir e a manter bons relacionamentos. Trabalho com muitas pessoas e ainda continuo a me surpreender como algumas delas são tão agradecidas por cada pequena coisa que é feita por elas, enquanto outras nunca estão satisfeitas a despeito do quanto é feito por elas. Creio que o orgulho tem alguma coisa a ver com esse problema. Algumas pessoas são tão cheias de si próprias que não importa quantos outros fazem por elas, pensam que merecem não apenas aquilo, mas muito mais. Elas raramente expressam apreciação. Expressar apreciação é bom não apenas para a pessoa, mas é bom para nós, porque libera alegria em nós. Medite diariamente em todas as coisas pelas quais você deve ser agradecido. Relate-as detalhadamente ao Senhor em oração.
E à medida que fizer isso, você descobrirá seu coração se enchendo de vida e luz. Sempre agradeça por tudo. E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas estimulai-vos e enchei-vos do Espírito Santo. Falando entre vós, a versão King James diz, falando com vós mesmos, com salmos, entoando com vozes e instrumentos, e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 5, 18 ao 20. Que poderoso conjunto de versículos! Como podemos ficar cheios do Espírito Santo? Falando com nós mesmos, por meio dos nossos pensamentos, ou com os outros, por meio das nossas palavras, em salmos e hinos e cânticos espirituais. Em outras palavras, mantendo nossos pensamentos e palavras cheios da palavra de Deus, louvando sempre e dando graças por tudo. 6. Tenha a mente da palavra. Também não tendes a sua palavra, seus pensamentos, permanentes em vós, porque não credes, e sois devotados e confio e depende naquele a quem ele enviou. É por isso que não guardais sua mensagem viva em vós, porque vós não credes no mensageiro que ele vos enviou. João 5,38. A palavra de Deus são os seus pensamentos escritos em papel para nosso estudo e consideração. Sua palavra é como ele pensa sobre cada situação e sobre cada assunto. Em João 5,38, Jesus estava criticando severamente alguns descrentes. Vemos nessa tradução que a palavra de Deus é a expressão de seus pensamentos e que as pessoas que querem crer e experimentar todos os bons resultados de crer devem permitir que a palavra dele seja uma mensagem viva no coração delas. Consegue-se isso pela meditação na palavra de Deus. Os pensamentos dele podem se tornar nossos pensamentos. A única forma de desenvolver a mente de Cristo em nós. A Bíblia em João 1,14 diz que Jesus era a palavra feita carne. Isso não teria sido possível se sua mente não estivesse cheia da palavra de Deus continuamente. Meditar na palavra de Deus é um dos mais importantes princípios de vida que podemos aprender. O dicionário expositivo das palavras do Novo Testamento Divine define as duas palavras gregas traduzidas como meditar da seguinte maneira: cuidar, atender, praticar, ser diligente em. Praticar no sentido principal da palavra, refletir, imaginar, premeditar. Outra fonte acrescenta sussurrar ou murmurar a definição. Não posso enfatizar de forma suficientemente firme toda a importância desse princípio. Eu o chamo de princípio de vida, porque meditar na palavra de Deus ministrará vida a você e, enfim, aos que estão à sua volta. Muitos cristãos têm se tornado temerosos da palavra meditar, por causa das práticas de meditação das religiões pagãs e ocultistas. Mas insisto que você se lembre de que Satanás jamais teve a ideia original. Ele toma o que pertence ao reino da luz e o desvirtua para o reino da escuridão. Devemos ser suficientemente sábios para perceber que se a meditação produz tal poder para o lado do mal, ela também produzirá poder para a causa do bem. O princípio da meditação vem diretamente da palavra de Deus. Vamos verificar o que a Bíblia tem a dizer sobre ele. Medite e prospere. Não cesses de falar deste livro da lei. Este livro da lei não deve se separar dos teus lábios. Antes, medita nele dia e noite para que tenhas cuidado de observar e fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e te conduzirás com sabedoria e serás bem-sucedido. Josué 1:8. Neste versículo, o Senhor está nos dizendo claramente que jamais colocaremos sua palavra em prática fisicamente, se não a praticarmos primeiro mentalmente. O Salmo 1, 2 e 3 fala sobre o homem devoto e diz: Antes, o seu prazer e desejo está na lei do Senhor, e na sua lei, os preceitos, as instruções, os ensinamentos de Deus, medita, reflete e estuda, de dia e de noite.
Ele é como árvore firmemente plantada e cuidada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido e amadurecerá. Medite e seja curado. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos e inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Provérbios 4, 20 ao 22. Lembrando-se de que uma das definições para a palavra meditar é atender. Observe esta passagem das Escrituras que diz que as palavras do Senhor são fonte de saúde e cura para a carne. Meditar, refletir e pensar sobre a palavra de Deus em nossa mente certamente afetará o nosso corpo físico. Minha aparência mudou nos últimos 18 anos. As pessoas me dizem que eu pareço ser pelo menos 15 anos mais nova hoje do que parecia quando comecei a estudar diligentemente a palavra e fazê-lo o foco central da minha vida inteira. Ouça e escolha. Então lhes disse: atentai no que ouvis. Com a medida de meditação e estudo com que tiverdes medido a verdade que ouvis, vos medirão. Será a medida de virtude e conhecimento também, e ainda se vos acrescentará, mais a vós que ouvis. Marcos 4, 24. Esse princípio é como o de semear e colher. Quanto mais semeamos, mais colheremos à época da colheita. O Senhor está dizendo em Marcos 4:24 que quanto mais tempo colocarmos na meditação e estudo da palavra que ouvimos, mais extrairemos dela. Leia e ceife. As coisas estão temporariamente ocultas apenas como um meio de revelação. Pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz temporariamente escondido, senão para ser revelado. Marcos 4:22. Esses dois versos juntos estão nos dizendo que a palavra tem escondidos nela tremendos tesouros, segredos poderosos que Deus quer nos revelar. Eles são revelados àqueles que refletem, estudam, pensam, praticam mentalmente e sussurram a palavra de Deus. Sei, como professora da palavra de Deus, a verdade desse princípio. Parece que não há fim para o que Deus pode me mostrar em um versículo das Escrituras. Eu o estudo uma vez e observo uma coisa, e em outra vez vejo alguma coisa nova que não havia notado antes. O Senhor continua revelando seus segredos àqueles que são diligentes a respeito da palavra. Não seja o tipo de pessoa que sempre quer viver à custa da revelação de outra pessoa. Estude a palavra e permita que o Espírito Santo abençoe sua vida com a verdade. Eu poderia continuar infinitamente nesse assunto de meditar na palavra de Deus. Como eu disse, é uma das coisas mais importantes que podemos aprender a fazer. O dia inteiro, enquanto você resolve seus assuntos diários, peça ao Espírito Santo que o lembre de certas passagens. Então você poderá meditar nelas. Você ficará surpreso com a quantidade de poder que essa prática liberará à sua vida. Quanto mais você meditar na palavra de Deus, mais você será capaz de extrair da sua força em tempos de dificuldade. Lembre-se, o poder para praticar a palavra vem da prática de meditar nela. Receba e acolha a palavra. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão, simplicidade e modéstia a palavra em vós implantada e enraizada em vossos corações, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tiago 1:21. Vemos nessa passagem que a palavra tem o poder de nos salvar de uma vida de pecado, mas apenas se a recebermos, a acolhermos, a implantarmos e a enraizarmos em nossos corações, mentes. Essa implantação e esse enraizamento ocorrem mediante a observação da palavra de Deus, tendo-a em nossa mente mais do que qualquer outra coisa. Se meditarmos em nossos problemas todo o tempo,
nos enraizaremos neles mais profundamente. Se meditarmos no que está errado conosco ou com os outros, nos tornaremos mais profundamente convencidos do problema e jamais veremos a solução. É como se houvesse um oceano de vida à nossa disposição e um instrumento que nos é dado para movê-lo é o estudo diligente e a meditação na palavra de Deus. Escolha a vida, porque o pendor da carne, a mente da carne, que é senso e razão sem o Espírito Santo, dá para a morte que consiste de todas as misérias advindas do pecado, tanto aqui como na vida futura, mas a do Espírito Santo para a vida e alma e paz, mas o do Espírito Santo é para a vida e alma e paz, tanto aqui como na vida futura. Romanos 8:6. Chamar sua atenção outra vez para Filipenses 4:8 parece ser uma boa maneira de encerrar esta parte do livro. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável e digno de honra e decente, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, agradável e gracioso, se alguma virtude e excelência há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Pensai, examinai cuidadosamente e considerai essas coisas, fixais vossas mentes nelas. A condição em que sua mente deveria estar é descrita nessa passagem. Você tem a mente de Cristo. Comece a usá-la. Se ele não pensa em alguma coisa, você também não deverá pensar. É por meio dessa contínua vigilância aos seus pensamentos que você começa a levar todo o pensamento cativo à obediência de Jesus Cristo, segundo Coríntios 10:5. O Espírito Santo é rápido em lembrar-lhe se sua mente estiver começando a levá-lo na direção errada. Então, a decisão é sua. Você fluirá na mente da carne ou na mente do Espírito? Uma conduz à morte, a outra à vida. A escolha é sua. Escolha a vida. Encerramos aqui o capítulo 15.